Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Bom, algumas pessoas que estão participando agora dessa celebração, desse culto, têm participado dos nossos estudos às quarta-feiras. Às quartas-feiras. É assim que fala? Minha esposa está me corrigindo aqui. Obrigado, esposa. E tem sido, particularmente, minha opinião, né? Tem sido muito bom. Se eu não me engano, acho que já foram 4 semanas de estudo. E terminamos de estudar o capítulo de número 1 da carta de Tiago. E para mim tem sido uma bênção. Tenho aprendido muito com o Tiago. Ainda agora pela manhã conversava com o Marcelo um pouquinho sobre Tiago. E o Marcelo também gosta, assim como eu, bastante da carta de Tiago. E eu queria aproveitar, então, essa oportunidade de trazer a palavra de hoje para fazer uma espécie de resumo do capítulo 1 de Tiago. É um resumo bem resumo mesmo, porque se a gente pensar que ficamos aí 4 semanas, aproximadamente 1h30 de estudo, eu não conseguiria aqui em 45 minutos, 50 minutos, falar sobre todo o capítulo, né? E o capítulo é riquíssimo. Então a ideia é fazer um resumo mesmo, apresentando alguns pontos, alguns principais pontos e a gente dar continuidade fazer uma aplicação de modo geral daquilo que Tiago nos apresenta no seu capítulo 1 para a mensagem de hoje. Bom, de tudo o que Tiago, como diz o Marcelo, segundo os estudos dele, obviamente, Tiago era um homem bastante influente na sua época, irmão de Jesus, homem de oração, e muito, como é que eu posso dizer, de uma certa forma simples nas suas palavras, e sem deixar de lado uma coisa que é extremamente importante para todos nós que queremos viver a palavra de Deus. Tiago, ele é muito prático. Ele fala, é assim e é assado, né? Ele fala exatamente como deve ser, sem rodeios. E isso é fantástico em Tiago. Ele ter essa, entre aspas, simplicidade nas suas colocações, trazendo isso de uma maneira prática para as nossas vidas. E de tudo que nós estudamos ali no capítulo 1 de Tiago,
não tem como negar que Tiago ele exige dos seus leitores uma posição, um posicionamento. Ele coloca isso para todos nós, todos aqueles os leitores, os destinatários da carta na época, e coloca isso para todos os seus posteriores leitores, né? Isso inclui, obviamente, as nossas vidas. Inclusive, conversando hoje com o Marcelo, até compartilhamos de que Tiago, esse estudo de Tiago, a carta de Tiago propriamente dita, é uma carta que nos desafia muito, né? Nos desafia não para uma religiosidade mais apurada, né? Não para uma religiosidade, mas para uma prática, uma aplicação da palavra de Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, Tiago é assim, e é isso que nós vimos de maneira geral no seu capítulo 1 aí, nessas 4 semanas que estudamos, que ele requer dos seus leitores, como eu disse, essa posição. E aí é onde eu começo, é onde eu apresento aqui, né? Eu pincei ali alguns principais pontos em que a leitura de Tiago nos remete a nos posicionarmos de alguma maneira. Então, essa posição que Tiago requer dos seus leitores é uma posição, por exemplo, em relação à maneira como enfrentamos as dificuldades da vida. Isso a gente já vê ali nos primeiros versículos do capítulo, né? Versículo 2, 3, em diante. Também requer uma posição em relação ao filtro que devemos fazer em relação aos efeitos que as dificuldades têm sobre nós. Então, primeira coisa é como nós enfrentamos as dificuldades da vida, né? Especialmente aqueles que iniciaram uma caminhada com Jesus Cristo, especialmente. Lembrando que a carta de Tiago é, antes de tudo, uma carta para aqueles que aceitaram a mensagem de Jesus, aceitaram o Evangelho, aceitaram essa novidade de vida, aceitaram viver como uma nova criatura. Então, esse posicionamento, como eu disse, primeiro é como enfrentamos essas dificuldades. E essas dificuldades vindo sobre nós, é necessário que seja feito um filtro. Então, como é que nós nos posicionamos em relação a esse filtro, né? Que devemos fazer quando vemos os efeitos ou quando sentimos os efeitos das dificuldades que vêm sobre nós, porque toda e qualquer dificuldade que vem sobre as nossas vidas, ela tem um efeito sobre nós, e é necessário fazer esse filtro, o filtro desse efeito. Uma outra coisa, como eu disse, é uma passagem geral, eu não vou ficar aqui explicando Tiago novamente, né? Nem cabe isso. A posição em relação a uma análise sincera da maneira como conduzimos a nossa vida. Se com sabedoria ou sem sabedoria. É aquele trechinho que ele fala: se algum de vocês necessita de sabedoria, né? Lógico que para eu saber se eu necessito de sabedoria, eu preciso fazer uma análise sincera a respeito de mim mesmo, né? Então, Tiago, ele pede um posicionamento em relação a isso. Ele requer esse posicionamento dos seus leitores. Posicione em relação a como você conduz a sua vida.
se a sua vida está sendo conduzida com sabedoria ou não, se há falta de sabedoria ou não. E, conseguinte a isso, obviamente, um posicionamento em relação à fonte dessa sabedoria, ou melhor, a fonte de sabedoria, né? A Bíblia nos ensina que existe uma sabedoria que vem do alto e uma sabedoria que é terrena, né? A que vem de Deus e a que vem terrena, que é diabólica, que não é segundo o coração de Deus. Então, Tiago, ele requer também esse posicionamento, ou seja, onde buscamos essa sabedoria, né? Primeiro, uma análise de mim mesmo, se falta ou não sabedoria, se falta, eu preciso me posicionar, onde eu vou buscar essa sabedoria? Eu vou buscar essa sabedoria nos livros, nos conselhos, ou eu vou buscar em Deus? Eu não estou dizendo aqui que você não deve ser um leitor, pelo contrário, leia livros. Isso é extremamente importante para o seu crescimento. Mas as sabedorias, ou a sabedoria que qualquer livro possa trazer para mim e para a sua vida, ela não compete, não tem como competir com a sabedoria que vem do alto. Tiago também pede uma posição em relação à indecisão. Indecisão em relação à maneira como nós devemos conduzir a nossa vida, né? E essa indecisão, ela afeta o nosso relacionamento com Deus e também, e não só afeta o relacionamento com Deus, mas também afeta todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Tiago também pede um posicionamento em relação à maneira como encaramos a pobreza e a riqueza, como sinônimos de instabilidade e estabilidade, respectivamente. Uma postura diante da provação e da tentação, a partir da compreensão dos seus processos e resultados. Tiago, ele pede uma posição em relação a isso. Como é que eu e você nos posicionamos em relação à provação? Ele fala que devemos suportar as provações. Devemos tomar cuidado com a tentação. Há um processo nos dois sentidos. A gente não vai falar sobre isso. A gente ficou bastante tempo nos estudos falando sobre isso. Mas essa postura diante da aprovação e da tentação é a partir dessa compreensão dos seus processos, dos seus resultados. Ele também pede uma postura em relação a estarmos prontos para ouvir a palavra de Deus, principalmente quando ela contrariar a nossa vontade. E isso é especialmente importante, porque quando lemos isso em Tiago, ali no versículo no versículo 19 do capítulo 1, se fizermos uma leitura rápida, nós entendemos que Tiago está falando das nossas relações, né? Ou das relações que temos com as pessoas. Não é disso que Tiago está falando. A gente pode aplicar, lógico, esse princípio em ouvir, né? Depois falar, mas não é sobre isso exatamente que Tiago está falando. Tiago está falando com relação a estar prontos para ouvir a palavra. O contexto ali é o contexto da palavra. E como eu disse, melhor, dizendo em outras palavras aqui, ele fala estar pronto principalmente quando ela nos contrariar, por isso tardio para se irar, né?
porque senão não se operará a justiça de Deus nas nossas vidas. Isso é tanto verdade que depois ele menciona no versículo aqui mais adiante que devemos, no versículo 21, acolham com mansidão a palavra que é implantada em vocês. Então veja que o contexto do ouvir, né, e tomar cuidado com a ira, porque senão se opera a justiça de Deus, tem relação direta com o ouvir essa palavra, porque essa palavra muitas vezes ela pode não ser muito agradável aos nossos ouvidos, né? A palavra de Deus sempre foi assim, né? É uma palavra que, se não nos confrontar de alguma forma, durante toda a nossa vida, alguma coisa pode, eu não estou dizendo que está, alguma coisa pode estar errada nessa comunicação com a palavra, porque a nossa natureza é uma natureza pecadora, e a palavra de Deus é uma palavra santa, né? E a gente não anda sempre, vamos dizer assim, nos trilhos, fazendo tudo aquilo que é certinho. Então, uma hora ou outra, a palavra sempre vai nos confrontar. Então, Tiago pede um posicionamento em relação a darmos sentido ao que ouvimos, no que tange à palavra de Deus, o que implica nos efeitos práticos da palavra que é implantada em nós. Então, Tiago, ele requer esse posicionamento. Tem que estar pronto para ouvir e pronto também para dar sentido a tudo isso que eu ouço, né, que tem relação com a palavra de Deus, de maneira que seja esta palavra aplicada pragmaticamente na minha vida, né? Eu preciso viver essa palavra. É interessante porque Tiago fala que aquele que não pratica o que ouve é um ouvinte que se esquece. Isso é verdade. Se a gente ficar só na teoria, né? Quem aqui fez algum curso técnico ou entrou numa faculdade e ali estudou 4, 5 anos, né? Dedicou 4, 5 anos da sua vida. Tem algumas faculdades até com menos anos, né? 3 anos. Se você não praticar tudo aquilo que foi ouvido, que foi estudado, com o passar do tempo, você vai esquecer certamente. Certamente você vai esquecer. Não tenha dúvidas disso. Então, Tiago, ele fala que é necessário praticar. Porque senão nós nos tornamos como ouvintes esquecidiços. Tá certo? Tiago também exige de nós aqui, por fim, né, um posicionamento em relação a olhar com cuidado para os outros, para as outras pessoas. Pois todos são fundamentais na equação do relacionamento com Deus. Todos nós. O meu relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, por mais pessoal que seja esse relacionamento, por mais que eu me dedique a este relacionamento com Deus, ele jamais excluirá os outros. Deus sempre nos tratará em pé de igualdade. Em síntese, Tiago ele requer uma postura, como eu disse inicialmente, de todos os seus leitores, de todos nós, em relação a todas essas questões aqui que eu mencionei, que eu pincei ali do capítulo 1 de Tiago. Lógico que, se lermos com mais cuidado e com mais calma e relermos, encontraremos muitas e muitas outras coisas que devemos observar, que
que devemos nos posicionar. Então, essa nossa postura, que Tiago exige, é uma maneira de dar oportunidade para que a palavra de Deus, para que Deus, de fato, influencie a nossa vida como um todo. Eu não sei, como não tem essa interação aqui, que eu gosto mais da interação, né, com as pessoas, olhar nos olhos e ver a reação quando estou falando. Mas uma boa parte de nós aqui deve dirigir, né? Veículo automotor, carro. Então imagina você numa rodovia, nessa rodovia o limite de velocidade é 120 km por hora, e naquele dia, só naquele dia, você está aí a 140 por hora. Está lá conduzindo o seu carro 140 por hora. Está livre. De repente, você avista um policial rodoviário no canto direito, observando os carros que estão vindo na sua direção. E quando você avista esse policial, naturalmente, o que acontece com a maioria das pessoas, eu não vou dizer todas, mas o que acontece com a maioria das pessoas é olhar o velocímetro, né? Verificar se a velocidade pela qual está sendo conduzido aquele veículo é uma velocidade dentro do limite daquela via. E aí, naturalmente, com a maioria de nós, essa velocidade ela é reduzida. E às vezes até um pouco abaixo do limite de velocidade, só para garantir que aquele policial não vai parar e especialmente que ele não vai autuar. Isso acontece também quando vemos um radar, seja esse radar móvel ou fixo. Então, veja, numa situação como essa, nesse exemplo, a presença ou avistamento daquela autoridade policial influencia diretamente na maneira como o motorista conduz aquele veículo. Naturalmente isso acontece. Então, Tiago, ele está falando disso, né? Essa palavra que nos é apresentada, eu não estou aqui, longe de mim, eu não estou comparando Deus a um policial, não é isso, tá? Mas o princípio a aplicação é o quanto é que esta palavra, o quanto é que Deus tem influenciado nas nossas vidas. Uma coisa que Tiago fala, que me veio agora à memória, que é interessante relembrar, o versículo 19 do capítulo 1, ele diz assim: vocês sabem estas coisas. Vocês sabem estas coisas. Assim como eu sei que num limite, quando é estabelecido um limite de velocidade numa via, e aqui no nosso país todas as vias têm estabelecido limite de velocidade, o motorista ele sabe dos limites, ele sabe até onde ele pode ir, né? Assim como os leitores de Tiago, os destinatários da carta de Tiago, ele fala, olha, vocês sabem destas coisas. Mas a questão não é saber, a questão não é entender, a questão é o quanto é que eu sou influenciado por aquilo que eu sei, o quanto que eu permito
sabendo da existência e da presença de Deus, que está conosco o tempo todo. Deus não está presente somente agora nessa hora de celebração, nessa hora de palavra, não só na hora que você ora, não só na hora que você vai para a igreja. Deus está presente o tempo todo. Ele está com você aí onde você está, sozinho na sua casa, com a sua família, no seu quarto, onde você estiver, Deus, ele está presente, ele está atento a você. Pegando as palavras de Tiago, nós sabemos disso. Agora, o quanto é que isso influencia as nossas vidas? Convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 128, feito aí essa revisão, né, vamos dizer assim, do que Tiago escreveu no capítulo 1. Lembrando que quarta-feira agora tem estudo novamente, né, continuação, vamos iniciar aí o capítulo 2. O Marcelo vai trazer a palavra, vai trazer o estudo e certamente vai ser uma bênção. Então abre aí a sua Bíblia. Já te convido para você que não está participando, participar do estudo de quarta-feira, às 19h30. Fica atento aí à maneira como você recebeu esse convite para essa celebração de hoje. É a maneira provável que você vai receber o convite também para participar do estudo de quarta-feira. Bom, como eu disse, Salmo 128, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Eu quero ler aí o versículo 1. Está escrito assim, bem-aventurado, aqui na minha tradução, NAA, acho que é Nova Almeida Atualizada, né, uma versão aí relativamente recente. É um pouco mais simplificada com aquelas traduções mais antigas. Na nova tradução da linguagem de hoje, está escrito felizes são aqueles. Né? Então, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Não, perdão. Eu estou lendo o salmo errado aqui, é que começa com a mesma... Me desculpem. Vou abrir aqui o salmo e esqueci de pegar o capítulo. Vamos lá. O capítulo do salmo também é bom, né? Salmo capítulo 100. Ai. Vamos lá. Salmo 128. Bem-aventurado aquele, na Almeida Atualizada, que teme o Senhor e anda nos teus caminhos. Na nova tradução, na linguagem de hoje, feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Então veja, bem-aventurado, muito feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Quando a gente lê essa palavra teme, algumas pessoas relacionam essa palavra temer com ter medo. Né? E esse temer, ele não está relacionado a ter medo, não é isso. Até porque isso não tem harmonia com o que está escrito logo no início do versículo, com a felicidade. Né? Imagina essa harmonização é bem difícil, né? Você combinar felicidade com ter medo, né? Com estar com medo.
Não, esse temer, ele está mais... E temer também significa ter medo, tá? Significa isso também. Mas no contexto bíblico não é esse. Deus não quer que tenhamos medo dele, não é? Até porque nós somos convidados a sermos amigos de Deus, né? A termos uma relação de filhos com o Pai. E essa relação, uma relação íntima, uma relação amorosa, uma relação que nós podemos chamar ele de paizinho, né? Uma relação bem íntima. Então não está relacionada a ter uma visão de Deus como um Deus carrasco, um Deus que no momento em que a gente, né, pisar na bola, ele realmente faz alguma coisa muito ruim conosco. Não é essa visão de Deus que temos que ter, pelo contrário. A Bíblia diz que ele não nos trata, inclusive é um salmo, não nos trata segundo as nossas transgressões, porque ele lembra da nossa estrutura, ele lembra do que somos feitos. E as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada dia sobre as nossas vidas. Então, temer tem a ver com o sentimento de respeito, de respeitar a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso. E o salmista, ele é preciso em suas palavras. Quando ele menciona temor, o temor, e quando ele menciona o andar. Então, essas duas expressões, temor e andar, né? Aquele que teme, temor, e que anda, andar. Então, essas duas expressões, temer e andar, elas devem ser somadas, uma à outra. Assim como, e a gente volta lá para Tiago, o ouvir e o praticar. O ouvir e o praticar são duas expressões que devem somar uma à outra. Porque essas duas expressões, tanto temor e andar como ouvir e praticar, elas só fazem sentido se elas estiverem harmonizadas. Então, perceba que o salmista ele deixa claro que a felicidade tem como ponto de partida a postura assumida diante de Deus. Por isso que eu comecei falando aqui de Tiago. Tiago falando, olha, vocês sabem de tudo isso. Agora, para alguns, o que falta é uma postura. Para outros, a manutenção dessa postura, né? Uma decisão. Então, o salmista ele fala isso. Ele é claro nisso, que essa felicidade, ele começa falando da felicidade, bem-aventurado, na tradução que você pegar, ele vai dizer feliz, é aquele que teme e anda, né? Podemos ler isso de trás para frente, né? Aquele que teme, ou melhor, aquele que anda e teme ao Senhor, anda nos caminhos do Senhor, essa pessoa é feliz. Então, o ponto de partida é essa postura assumida diante de Deus, diante dos caminhos de Deus, diante da vontade de Deus. Vamos ver aqui algumas palavras de Jesus em relação a esse assunto da mensagem de hoje. Em João capítulo 15, versículo 14, está escrito o seguinte, e olha só, hein? Que dureza. Palavras de Jesus. Tiago, de uma certa forma, fala as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Então, Jesus diz em João 15, 14, vocês
são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Então veja que tem uma relação aqui também, nesse versículo, daquilo que se ouve, daquilo que se recebe, daquilo que é trazido até a minha pessoa, neste caso aqui por Jesus, tem uma relação com o praticar, com fazer aquilo que me é dito. E isso me torna alguma coisa. Olha só a relação, né, que tem também com o Salmo. Né? Temer, andar, né, quer dizer, viver de acordo, isso me torna feliz. Isso traz uma felicidade para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Outras palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 24. Mateus 7, 24. Todo aquele... Isso aqui é até uma mensagem que eu preguei algumas semanas atrás. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, o que Jesus disse ali antes, e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E aí, mais para frente, ele fala que aquele que ouve, mas não pratica, veja só, as duas pessoas, né, ouvem a palavra, ouvem as palavras de Jesus. Mas aquele que pratica essa palavra é como um homem prudente, é como uma mulher prudente. E aquele que não pratica não é como uma pessoa prudente, não se compara a uma pessoa prudente. Então veja aqui que mais uma vez está relacionado aqui o ouvir, a palavra, né? Porque é tudo por meio da palavra, não tem como fugir disso, é o verbo que se fez carne, é a palavra, e praticar isso que é recebido. Então Jesus ensina que a prática, bem como a não prática de suas palavras, tem efeito na nossa vida como um todo. Né? E de fato tem efeito. Tem efeito. Se você ouve e não pratica, o efeito X. Se você ouve e não pratica, é efeito Y. É exatamente isso. E o mesmo é colocado aí pelo salmista. Veja só, ele fala que bem-aventurado, feliz é aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Olha só os efeitos da pessoa que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Versículo 2, 3, eu vou ler aqui, melhor. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz, e tudo irá bem com você, sua esposa no interior de sua casa será como uma videira frutífera, seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Lógico que esse texto aqui, especificamente, literalmente, ele foi escrito para o homem, mas o seu princípio se aplica a todos nós, né? Seja casado, seja solteiro, né? A mensagem aqui é a seguinte: ter esse relacionamento com Deus, ter essa relação com Deus, se aproximar de Deus, implica, é necessário viver de acordo com essa vontade. E sendo assim, vivendo de acordo com a vontade de Deus, teremos efeitos na nossa vida como um todo. E aqui alguns exemplos: no trabalho, né? Na casa, o relacionamento familiar, o relacionamento tem efeitos na sua cidade, tem efeitos na igreja em que você congrega. Quando nós começamos a igreja do bairro,
na verdade está começando ainda. Não, está começando não, já começou, né? Eu lembro que foi isso que nós, quando fizemos o nosso primeiro culto público, nós falamos reiteradas vezes que já começou. Né? Não está começando, já começou. Então, antes mesmo de começarmos a igreja do bairro, uma pergunta que o Léo sempre fez para nós, e eu não sei se essa pergunta veio dele ou se fizeram para ele, mas por que mais uma igreja, né? E essa é uma pergunta muito pertinente. Por que mais uma igreja? Se mais uma igreja não for para viver a vontade de Deus, de maneira que esse relacionamento com Deus, esse viver a vontade de Deus, tenha efeito na comunidade onde a igreja está instalada, não tem razão do porquê mais uma igreja. Se a gente vai para a igreja, se a gente ouve a palavra de Deus, se estamos aqui agora, participando dessa celebração, se não for para viver de acordo com a vontade de Deus, se não for para assumir uma postura, e essa postura surtirá efeitos na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, esposa, marido, filhos, os relacionamentos, se não ter efeito nas nossas relações, não faz sentido. É como o Tiago diz lá no finalzinho do capítulo 1. Em vão é a sua religião. Em outras palavras, essa religião que você vive não está servindo de nada. Não serve de nada. Mas nem tudo é flores. Nem tudo é flores. E aí eu quero contar aqui um testemunho. Deixa eu pegar um livro aqui. Um livro que eu estou lendo. Inclusive, o nome do livro é O Homem do Reino. Opa! O Homem do Reino. É uma leitura que eu recomendo aos homens. O autor do livro aqui, ele conta um testemunho justamente desse efeito em viver a palavra de Deus. Eu tenho aqui na minha cabeça, né, o testemunho, mas eu vou pegar o livro aqui só por precaução. Se eu esquecer, eu recorro aqui à anotação. Ele conta que na época em que cursava o seminário, ele trabalhava numa rodoviária que carregava e descarregava ônibus de uma grande empresa. E o período de trabalho dele era noturno. Era das 11 da noite até as 7 da manhã. Esse era o período de trabalho. E aí ele conta que quando ele entrou no emprego, ele percebeu que os homens que trabalhavam ali, e eram só homens, eles tinham um esquema muito bem montado, muito bem arquitetado. E que esquema era esse? Um homem marcava que estava saindo para o intervalo lá da janta, sei lá quanto tempo que era o intervalo, e aí os outros amigos marcavam lá no ponto a volta do intervalo. Quer dizer, ele marcava no ponto a saída para o intervalo e a volta do intervalo, não ele, né, que está contando, era o esquema lá. E na volta do intervalo não era marcado. Melhor, ele não marcava, quem marcava era o outro colega. Quer dizer, faticamente ele não voltava. E essa pessoa que não voltava, o que fazia? Ia dormir. E aí ficava dormindo até o dia amanhecer, até a hora de ir embora.
E cada um tinha a sua vez. Eles revezavam isso. Ele deixa claro aqui que o cochilo era um cochilo de 3 horas. E aí ele faz uma observação que aqueles homens tinham concordado em trabalhar 8 horas, mas roubavam, nas palavras dele, 3 horas aí de trabalho. De trabalho não, o dinheiro, né? Porque eles, na verdade, eles não trabalhavam 3 horas e recebiam normalmente. E aí, depois de ter iniciado ali o trabalho por alguns dias, lógico que cedo ou tarde iam querer incluir ele no esquema, até para não ser um denunciante em potencial. E aí ele foi abordado por alguns homens, por um dos homens, que perguntou para ele diretamente qual era o turno que ele queria descansar. E aí a resposta dele foi que ele não ia fazer aquilo. Que aquilo que Deus ensinava para ele, ou ensinou para ele, basicamente dizia que ele não podia fazer aquilo. E diante disso ele tinha que assumir uma postura. Veja, o tema hoje da nossa mensagem é exatamente esta palavra, postura, posicionamento. E aí ele se posicionou dizendo que não agiria daquela forma. E ele também achou aí uma oportunidade para testemunhar acerca de Deus, né? E como eu disse, nem tudo é flores. E aí o que aconteceu? Aqueles homens, né? E ele achou que ia ter um efeito positivo, na verdade, sobre a vida daquele homem, pelo menos, né? Que foi falar com ele. Mas foi o contrário. Não teve um efeito positivo, pelo menos para ele, a princípio. Então, aqueles homens ali que participavam daquele esquema, que eram todos, eles resolveram ensinar a ele uma lição. Então, toda hora que aparecia um ônibus lá que ele tinha que descarregar durante a noite, ninguém aparecia para ajudar ele. E ele tinha que se virar sozinho para resolver o problema. Então, veja, a nossa postura diante daquilo que recebemos vai ter efeito na nossa vida. Eu não estou dizendo que esses efeitos serão efeitos agradáveis ou desagradáveis. Eu não estou dizendo isso. Mas pode ser efeitos agradáveis ou desagradáveis. Mas uma coisa é verdade. Quando nós temos essa consciência de que estamos fazendo a vontade de Deus, e Tiago fala isso e chama atenção a isso lá nos primeiros versículos do capítulo, quando nós temos consciência que as dificuldades que enfrentamos é porque é uma consequência do fazer a vontade de Deus, isso deve produzir em nós uma felicidade. Eu acho que é um pouco disso que o salmista também fala aqui. E aí, depois de 6 meses, aqui continuando o testemunho do autor, depois de 6 meses daquela rotina, e ele ficou ali pagando preço por fazer aquilo que era certo, né? Recentemente, como vocês devem saber, sexta-feira agora teve o pronunciamento do ex-ministro Sérgio Moro, que durou aí cerca de 45 minutos. De tudo que ele falou ali, uma coisa é extremamente importante,
que deve fazer parte da vida de todo cristão, todo aquele que se propõe em caminhar com o Senhor, em aceitar Jesus, etc. e tal. Uma frase que ele falou, e lógico que se aplica à administração pública, que era, digamos assim, uma palavra de ordem, disse: faça a coisa certa. Ele dizia que essa era a frase que era dita e que tinha que se viver ali no ministério. Eu não estou aqui exaltando ou qualquer coisa do tipo o ex-ministro Sérgio Moro, mas o que ele falou é muito bíblico, né? Faça a coisa certa. Então veja que nós, os servos de Jesus, devemos ser os primeiros a dizer uma frase como essa, e não só dizer, não ficar só no falar, mas se posicionar e praticar. Isso tem efeitos práticos na nossa vida. E ali, depois de sofrer por 6 meses, o autor diz o seguinte, ele fala que ele foi chamado no escritório, o famoso RH. Alguém já foi chamado no RH? Ah, não dá para ouvir vocês. Eu nunca fui chamado no RH. Mas sabe quando você está trabalhando, aí você recebe, estão te chamando lá nos recursos humanos. Antigamente era chamado de departamento pessoal, né? Aí você já fala assim, tá, lá vem bomba. E ele foi com esse sentimento, lá vem bomba. E aí o supervisor geral chegou para ele e disse assim, olha, sem que você soubesse, a equipe da madrugada, sem que você soubesse, pedimos que os supervisores noturnos observassem as atividades de vocês mais de perto. E a questão é a seguinte, sabemos do esquema. Sabemos. E também sabemos que você não participa do esquema. E por conta disso, e mais, que você não tem recebido o apoio dos seus colegas de trabalho quando chega a carga, justamente porque você não participa do esquema, você tem colhido os frutos de não participar do problema. E até aquele momento, os frutos amargos, diga-se de passagem. E aí ele disse o seguinte, por conta disso, nós queremos oferecer a você um cargo de supervisor. Vamos dobrar o seu salário. Amém? Glória a Deus por isso. Então, veja, para ele aqui depois deu sorte, mas, né, deu sorte, quer dizer, ele acabou colhendo aí depois bons frutos, mas às vezes a gente fica ali, por se posicionar em querer fazer a vontade de Deus, a gente fica sofrendo e às vezes sofre. Mas a questão é, nós devemos nos posicionar de alguma maneira. Mas lembre-se que nem tudo é flores. Foi Jesus quem disse que nesse mundo teremos aflições. E disse aos discípulos, e cabe também a nós, que por conta do nome dele, e esse por conta do nome dele significa fazer o que ele ordenou, fazer o que ele mandou, viver as palavras de Jesus, seríamos e seremos perseguidos de alguma forma. Como o exemplo aí do testemunho do autor do livro O Homem do Reino. Então, falando um pouco mais sobre temor, e aqui eu vou acelerar um pouco, para a gente já terminar. Malaquias, capítulo 1. Malaquias é um livro que não é muito pregado, né? Geralmente, quando a gente pega Malaquias, é para falar Malaquias 3:10, para falar de dízimo, né? Mas Malaquias tem muito mais do que isso para falar. Rapidamente aqui, eu quero ler o versículo, capítulo 1, né? Versículos 6 a 9. Está escrito o seguinte: o filho honra o pai. Falando um pouco aquela ideia de temer, né? Que eu disse que tem mais a ver com
Vão ter respeito. Olha só o que Deus fala por meio do profeta. O filho honra. Vou ler aqui na linguagem de hoje, na nova tradução. O filho respeita o pai e o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou o pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Olha só a pergunta que Deus faz. Se eu sou o seu senhor, por que não me temem? Olha só o temor com a relação de respeito, o sentimento de respeito. Vocês me desprezam, mas mesmo assim perguntam: como foi que te desprezamos? Foi com o alimento impuro que vocês me ofereceram no altar. E vocês ainda perguntam: como é que estamos te ofendendo? Pois vocês me ofendem quando acham que têm o direito de profanar o meu altar. E me ofendem também quando pensam que não faz mal me oferecerem animais cegos, aleijados ou doentes. Pois, olha só, isso é fantástico. Pois procurem oferecer um animal desses ao governador. Acham que ele o aceitaria com prazer e atenderia aos seus pedidos? Olha só. Imagine aí, a despeito de tudo isso que está acontecendo na nossa política, na política do nosso país, especialmente com o presidente, e eu não estou aqui para falar se o nosso presidente é certo ou errado, não é nada disso, mas imagine se o presidente da República, de repente, resolve ir até próximo aí da região que você mora e você admira esse presidente da República. Não estou falando desse atual presidente, um presidente, né? Imagina o presidente, né, um cargo extremamente importante no nosso país. E aí ele chega e elege exatamente a residência onde você mora para poder passar uma noite, para pernoitar, né? Talvez até tomar café da manhã no outro dia, né? Lógico, tomar o café da manhã no outro dia, talvez até almoçar. E aí você oferece para ele um miojo, uma coisinha qualquer. Primeiro, será que não ficaríamos apreensivos com o que poderíamos oferecer a esse presidente aqui, na ficção aqui nossa? Não é? E é exatamente essa pergunta que Deus faz para o povo da época e faz para nós. Olha, o filho respeita o pai, o escravo respeita o seu senhor. Se eu sou pai de vocês, por que é que vocês não me respeitam? Se eu sou o Senhor, por que é que vocês não me temem? Se vocês oferecessem uma coisa qualquer para o presidente, para o governador, enfim, será que ele aceitaria com prazer? Veja, às vezes nós olhamos para Deus como um ser tão distante que a gente esquece que ele é um ser pessoal. E é um ser que gosta e desgosta de coisas, né? Especialmente da nossa postura em relação a ele. Para terminar, algumas aplicações práticas. Abra aí em Romanos capítulo 12. Está escrito o seguinte, Romanos capítulo 12, versículo 1 até o 2. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo,
mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, algumas aplicações práticas. 3. Primeira, a decisão do nosso posicionamento, ela é racional, não é emocional. É uma coisa que você precisa decidir. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é quente ou é frio, não dá para ser morno. Em Apocalipse a gente vê uma expressão muito forte quando João relata ali que Jesus disse que aquele que é morno será vomitado. Olha só, isso é muito forte. Então, ou você é quente ou é frio, não dá para ficar em cima do muro. E essa decisão, essa postura não é a partir de uma emoção. Não é. É uma decisão racional. Aí você vai falar para mim, mas o Espírito Santo, não tem o Espírito Santo que convence? Tem. O Espírito Santo convence. Mas ele não decide por nós. Ele nos convence de tudo. Assim como aquelas pessoas para as quais Tiago escreveu. Tiago disse: vocês sabem. Nós sabemos. Já estamos convencidos. O que falta é decisão, é se posicionar. Segunda coisa é faça o cálculo. Paulo fala aqui de padrões. Então, olha, há padrões no mundo e há os padrões de Deus. Paulo diz, olha, não vivam conforme os padrões deste mundo. O que ele está querendo dizer? Viva conforme os padrões de Deus. Então, faça o cálculo, faça a conta. Me lembra de uma mensagem que o Marcelo pregou, ou não sei se foi uma devocional, ficou muito marcado, inclusive quando eu estava fazendo essas anotações aqui, eu lembrei disso. Você vai construir, né, um prédio, uma casa, você tem que calcular, você tem que fazer o cálculo. Quanto você vai gastar de massa, de areia, de pedra e assim por diante. Tempo que você vai levar, custo que vai ter, faça o cálculo. Faça o cálculo em relação aos padrões. Então, seja sincero. Qual é o padrão que você quer estabelecer na sua vida? Seja racional. Faça o cálculo sobre o padrão. Os padrões do mundo ou os padrões de Deus. Seja sincero. Se de fato, se de verdade, os padrões que Deus coloca diante de nós, se são realmente bons, se você acredita mesmo nisso, tome uma posição. E terceira e última coisa, não menos importante. Não menos importante. A transformação não é uma questão de bens. Não é uma questão, não é a condição financeira que está no topo da lista de Deus. Essa transformação, até financeira, pode acontecer. Acontece na vida de muitas pessoas. Mas tem um propósito para isso e isso não está. E às vezes Deus não tem muita relação, né? A sua transformação financeira profissional também tem muito do seu estudo, muito do seu, né? Lógico, Deus abençoa, Deus nos ajuda, Deus nos conduz, mas tem muito também do seu esforço, do nosso esforço, do nosso trabalho, da nossa dedicação, do nosso empenho. Mas isso não está no topo da lista de Deus. Ele pode operar e opera nessas coisas também, mas isso não está no topo da lista de Deus. É uma questão interna. É uma questão interna. É a maneira como vemos o mundo. Então veja, o apóstolo Paulo diz que deixem que Deus transforme
nos transforme pela renovação da nossa mente. A maneira como vemos o mundo, a forma como enxergamos as relações, a maneira como nos relacionamos. Isso é importante. É isso que Deus quer. E ainda hoje, conversando com o Marcelo, a gente concordou numa coisa. Ele até mencionou aquela parte de Tiago que fala que são pelas nossas paixões, né? Pelos nossos próprios interesses que surgem as guerras, no plural, né? E aí a gente concordou numa coisa que é a partir de mim, é a partir de você, é a partir de nós. Deus está de braços abertos para nos abençoar, para se relacionar conosco, para fazer uma mudança no seu casamento, na sua vida profissional, nas suas relações, mas é necessário que você se posicione, é necessário que você faça o cálculo, é necessário que você assuma as consequências de se relacionar com esse Deus, que não seja um relacionamento de conveniência, um relacionamento de interesse, mas que seja um relacionamento de amor, um relacionamento que expressa a gratidão de tudo aquilo que Deus tem feito por nós, especialmente pelo sacrifício de Jesus, pela mensagem de Jesus, que nos deu essa rica oportunidade de poder nos arrepender dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos caminhos tortuosos, para ter uma relação íntima com Deus. Pense nisso, pense nisso. A palavra de hoje é posicione. Você já sabe. Deus está aí, disposto, está do seu lado. Agora só depende de você, só depende de mim. E é todos os dias. Não é uma única decisão. Não é o levantar das mãos e dizer, aceito Jesus. Isso é só um primeiro passo. Depois tem uma vida inteira, até chegarmos à eternidade. Amém? The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost.
Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus. We are family. We are the Alliance.